A incrível revelação de Jeremias, o choro sagrado antes do plano divino de Babilônia. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor veio a Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Era um tempo de trevas sobre Jerusalém, uma cidade sitiada pelas forças babilônicas, e o clamor do desespero ecoava pelas ruas abafadas. Os muros, outrora orgulhosos e imponentes, agora viam seus próprios habitantes enredados em um mar de iniquidade e idolatria, ignorando a aliança que seus pais tinham com Yahweh. Jeremias caminhava pelas ruas sombrias, olhando os rostos cansados e desiludidos, sua fervorosa devoção a Deus contrastando com a apatia que o cercava. As lágrimas quentes corriam de seu rosto, cada gota uma súplica e um lamento pela tragédia que se abatia sobre sua nação. Desde jovem, quando o Senhor o chamou, foi-lhe ordenado ser porta-voz do Altíssimo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de saíres da madre, te consagrei. As nações te dei por profeta. Uma vocação sagrada ao mesmo tempo grandiosa e dolorosa. E agora, ao invés de ouvir suas palavras de advertência, o povo se voltava contra ele, zombando de suas profecias como se fossem ecos de um louco. Ele sabia que as consequências se aproximavam, mas a esperança de um arrependimento genuíno ainda ardia em seu coração. Voltem-se para mim, diz o Senhor, e eu voltarei a vocês, clamava Jeremias, buscando penetrar os corações endurecidos de seu povo. Jeremias 3:12. Enquanto os babilônios se aproximavam mais e mais, o caos e o desespero tomavam conta da cidade. O desespero pulsava como um tambor, e o medo se tornava palpável. Mas a fidelidade de Deus era uma luz na escuridão, e ao profeta foi revelada uma promessa repleta de esperança. Farei uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31:31. Essa promessa de um novo pacto começou a aquecer o coração de Jeremias devastado pela dor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Na calada da noite, enquanto a cidade era envolta pela escuridão, Jeremias teve uma visão que o fez tremer. Ele viu um remanescente, um povo que voltaria a Jerusalém arrependido e cheio de um novo coração que buscaria a Yahweh. Eu lhes darei um coração que me conheça, ecoou a voz do Senhor. O pesar e a esperança batalhavam dentro de seu coração. Mas mesmo à medida que as trombetas de guerra soavam cada vez mais perto, Jeremias ainda se perguntava: quem ouviria suas palavras? Ele sentia o peso do destino iminente, mas não podia deixar de crer que a promessa divina, mesmo em meio ao caos, era um farol que iluminava o caminho do arrependimento. Ó povo de Judá, voltem-se para o Senhor. Ele está pronto para perdoar, exclamou com todo o fervor de sua alma. Mas seu lamento parecia ecoar em vão entre os muros quebrados. A incerteza do futuro pairava sobre ele, e a cidade amada estava à beira do caos. A pergunta persistia: as promessas de Deus prevaleceriam ou se perderiam nas brumas do exílio? A tempestade se aproximava e o futuro permanecia envolto em mistério, à espera da revelação divina.
No dia seguinte, enquanto a neblina da manhã envolvia a cidade, Jeremias dirigiu-se ao templo, certo de que era ali que a voz do Senhor poderia ser ouvida. As portas de madeira rangiam, resistindo ao peso da indignidade que o lugar agora enfrentava. O templo, uma vez sagrado, estava repleto de ídolos e enganos. «Eis que eu estou à porta e bato», sussurrou a voz de Deus em seu coração, penetrando a confusão que cercava sua mente. O profeta subiu os degraus do templo, seu coração palpitar de angústia e esperança. Ele sabia que era necessário transmitir a mensagem que o Senhor lhe dera. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se voltarem para mim de todo o coração e removerem os deuses estranhos, eu ouvirei suas orações e restaurarei a nação, bradou ele, sua voz ecoando nas paredes sagradas. As palavras reverberavam, mas os rostos que o encaravam estavam marcados pela incredulidade. No meio da multidão, um homem se destacou e em tom sarcástico gritou: que mais provas precisamos, Jeremias? Deixe de lado seus gritos e profecias infundadas. O que você tem a oferecer além de mais perguntas? A ira e a dor subiram à cabeça do profeta. Mas em vez de revidar, Jeremias olhou para o céu escuro e disse: Senhor, o que eu farei se meu povo não responder à sua chamada? Como posso salvar aqueles que não desejam ser salvos? À noite, em sua solidão, Jeremias se prostrou em um campo fora da cidade. O murmúrio dos ventos pareciam trazer as vozes dos que haviam se perdido. Com o coração partido, ele clamou: ó Senhor, quão longe se afastaram! Não há mais esperança? Vão sucumbir ao cativeiro e as promessas se desvanecerão como fumaça? As estrelas começaram a piscar e, em meio à agitação, o Senhor respondeu: eu estou presente, mesmo nas trevas. Meu plano é maior do que a rebeldia do homem. Assim como fiz com Abraão, farei novamente com a terra prometida. No coração da noite, enquanto as sombras dançavam à sua volta, Jeremias percebeu a verdade que o Senhor estava revelando. Mesmo diante da rebelião do povo, Deus ainda restauraria e redimiria. Ele viu a imagem de um novo pacto, não escrito em tábuas de pedra, mas gravado nos corações da humanidade. E o meu povo será meu, ecoou a promessa divina. E os olhos de Jeremias se encheram de lágrimas, não só de tristeza, mas de uma esperança inefável. Os ecos da guerra ainda ressoavam, mas agora a voz do Pai soava mais forte. O remanescente não é apenas uma possibilidade, é uma certeza. Eu levantarei um novo profeta como você, e com ele farei um novo começo. Mas antes que a esperança pudesse se estabelecer em seu coração, uma presença obscura surgiu entre as colinas. A inquietação espreitava, e Jeremias sentiu o frio da iminente calamidade. As nuvens de Babilônia se aproximavam como uma tempestade, e com cada passo, o tempo para a nação se esgotava mais rapidamente. Assim diz o Senhor, sussurrou Jeremias: vocês estarão sob o domínio de Babilônia por 70 anos, mas eu não os abandonarei. Finalmente, a palavra doce e doída veio até ele. O tempo maligno que estava por vir seria um precursor do milagre de Deus. O mesmo Senhor que havia trazido julgamento também traria esperança. E ao final do exílio, um novo começo se ergueria. O futuro estava sombrio, revestido de dor e destruição. Mas em meio a isso, a lâmpada da promessa não se apagaria. Escutem, povo de Judá, gritou ele. O Senhor não tornará a nova aliança nula, mas a completará em poder e glória. Diante do desespero, a revelação divina ainda se mantinha viva, mas a batalha pelo coração do povo já havia começado. E à medida que a cidade se preparava para a provável ruína, Jeremias sabia que a luz da esperança não estava perdida. Havendo Deus dado uma nova promessa, esperava que em breve fosse tempo de redenção. E com isso Jeremias não pôde deixar de questionar:
Mas como um povo que se afastou tanto pode retornar? Haveria ainda um eco em seus corações adormecidos que os chamaria de volta? A resposta pairava como um mistério em sua alma, um desafio sombrio que aguardava a resposta do Deus que sempre cumpre suas promessas. Enquanto os dias se sucediam e o peso da mensagem de Deus afligia o coração de Jeremias, a cidade de Jerusalém se tornava cada vez mais hostil às suas advertências. Os corações endurecidos como pedras ignoravam a chamada de arrependimento, e na alvorada de um novo dia, ele se viu outra vez em pé diante do povo, a impotência em seu olhar refletindo o desespero que sentia. Assim diz o Senhor, exclamou Jeremias, sua voz quebrando a penumbra da manhã. Se não escutarem e não mudarem de suas práticas, a espada de Babilônia cairá sobre vocês. Em resposta, risadas sarcásticas ecoaram entre a multidão, risadas que lhe cortavam como lâminas, revelando a incredulidade e o desprezo que dominavam suas almas. Jeremias, você fala de uma calamidade que não tem fundamento, gritou um homem, seu semblante escurecido pela raiva. O Senhor não irá permitir que seu templo seja profanado. O que você sabe do que é temor ao Senhor? Com um corpo cansado, mas um espírito fervoroso, Jeremias olhou para o céu. Se soubesses o que é temor ao Senhor, saberias que o verdadeiro temor é ouvir sua voz e obedecer a seus mandamentos. Ele deseja um coração quebrantado e contrito, e não sacrifícios vazios. O peso das palavras ressoou, mesmo que na forma de ecos de desprezo. Aquilo não era um dia comum. O sol se escondia atrás de nuvens densas, e um cheiro de fumaça tornava-se mais evidente no ar. Enquanto a tensão crescia, Jeremias compreendeu que o tempo estava se esgotando. Ele se retirou para um local apartado, em busca de renovação para sua alma angustiada, e ali, em meio aos arbustos e sombras, implorou ao Senhor que iluminasse o seu caminho. Ó Senhor, eu sou apenas um homem, frágil como o barro na fornalha. O que posso fazer além de anunciar teu juízo? Mas, por favor, revela-me como posso alcançar as almas perdidas da minha nação, clamou Jeremias, as lágrimas deslizando pelo seu rosto. E enquanto olhava para o chão, uma luz difusa começou a brilhar em sua mente. Eis que hei de fazer uma coisa nova. Agora brotará, não a percebereis? Assim falou o Senhor, e a certeza da sua presença o envolveu. Naquele momento de tranquilidade, Jeremias viu em sua visão um campo verdejante, florescendo em meio à destruição. A promessa de restauração começava a tomar forma em seu coração. Mas dentro da visão, ele também observou uma série de correntes que se erguiam, tecidas por mãos sombrias. Ele entendeu então que as dificuldades não eram uma mera coincidência, mas uma parte necessária do plano divino. O cativeiro de Babilônia era não apenas um sinal de julgamento, mas um meio de purificação para o povo escolhido. Despertando dessa visitação divina, Jeremias se levantou repleto de nova coragem. Eu sou o profeta do Altíssimo, anunciarei o que vi e ouvi, e não temerei a face dos homens, pois o Senhor é meu defensor. Retornou ao povo, agora cheio de intensidade. Assim diz o Senhor, até mesmo na dor e na destruição eu agirei com misericórdia. O exílio que virá servirá para provar que os seus corações são mais preciosos para mim do que os seus ídolos. Após 70 anos de disciplina, trarei vocês de volta à sua terra e farei de vocês um novo povo. Mas enquanto as palavras saíam de seus lábios, Jeremias sentiu que a escuridão da incredulidade pairava como um manto. Na cabine dos anciãos, um murmúrio começava a se formar, e ele pôde ouvir o plano maligno deles. Se não formos cuidadosos, o próximo profeta não viverá para ver a restauração. E com isso, Jeremias percebeu. A luta pelo coração de Judá não era somente contra uma nação, mas um confronto espiritual pelo destino da aliança. Neste momento, o Senhor sussurrou:
Jeremias, a Ior palavra é a luz que brilha nas trevas. Não temas, pois embora venham trevas sobre a terra, a luz da minha verdade prevalecerá. Prepare o seu coração, porque o plano de redenção se aproxima e um novo pacto está em elaboração. E assim Jeremias entendeu que cada lágrima que vertia era uma semeadura no solo da esperança. Uma nova determinação nasceu dentro dele, mas ainda havia a questão que não se calava. Como aquele povo em desobediência poderia reconhecer a luz que vinha para restaurá-los? O eco da resposta ressoava em seu coração, mas o Senhor sabia quando e como revelá-la. Enquanto a cena em Jerusalém se desenrolava sob nuvens pesadas, Jeremias, o profeta escolhido, se retirou para um vale solitário, onde a solidão de sua alma se harmonizava com o murmúrio suave do vento entre os arbustos. Ali, a angústia que o consumia se tornava quase palpável, como uma sombra dançando ao seu redor. O Senhor, em sua misericórdia, havia falado a Jeremias, mas dentro de seu espírito ecoava a pergunta: como um povo tão endurecido poderia ser atingido pela verdade de Deus? Ó Senhor, o que fazer? Clamou Jeremias, caindo de joelhos, a terra fria sob ele absorvendo suas lágrimas. Ele levantou os olhos para o céu cinzento e, em meio a pranto, pediu mais clareza para sua missão. Como poderão ouvir se suas vidas estão entrelaçadas com a idolatria? Como reconhecerão o que é santo quando viram suas costas para ti? Mas antes que a escuridão da dúvida pudesse tomar conta completamente de seu coração, uma voz suave, como o murmúrio de um riacho, começou a falar em sua mente. Jeremias, quando eu tirei o povo de Israel da terra do cativeiro, não foi o espetáculo da libertação que fez seus corações mudarem. Foi a sua palavra, feita carne e habitando entre eles, que os convenceu. E assim, o profeta hebreu se levantou, fresco da lembrança das promessas passadas de Deus. A visão de um povo em retorno começou a formigar na sua mente. Uma visão onde o arrependimento seria a chave para a liberdade. E, ao mesmo tempo, a incerteza permaneceu com o peso de sua missão que afetava seu ser. Como um vaso de barro, ele estava à mercê das mãos do oleiro, e seu coração ansiava não apenas por libertação, mas por transformação. Naquela tarde, enquanto os anciãos se reuniam e tramavam contra ele, Jeremias percebeu a urgência da mensagem de arrependimento que deveria ser proclamada. Em um momento, pensou, um chamado do coração pode acordar o espírito dormente. E ele soube. Deveria ser ousar anunciar que aqueles que voltassem a Deus não apenas escapariam da destruição, mas seriam guias para os que ainda estavam perdidos na escuridão. E assim, após um tempo de reflexão e busca, Jeremias retornou ao centro da cidade, onde a multidão se aglomerava, ainda cheia de risadas desprezíveis e olhares de desprezo. Escutem, ó casa de Jacó, e vós, povo de Judá, exclamou Jeremias, sua voz ressoando com uma tom de urgência. O Senhor já preparou um caminho de volta, já não vivam mais na cegueira dos seus próprios desejos. A aflição que se aproxima não é uma sentença irrevogável, mas o início do renascimento. Arrependam-se agora e voltem-se para o Senhor de todo o seu coração. Portanto, uma inquietação começou a crescer entre a multidão. Alguns olharam de canto para o outro, confusos e incertos. O que ele está dizendo? Sussurraram, enquanto a palavra ardente de Jeremias penetrava em seus corações endurecidos. Mas logo, um dos anciãos, uma figura conhecida por sua resistência à verdade, ergueu-se com a ira em seu olhar. Este homem traz apenas palavras vazias. O templo do Senhor nos protegerá, a cidade é imune, gritou, criando um ambiente de hostilidade. Jeremias, então, centrando sua visão em Deus, elevou a voz ainda mais. Assim diz o Senhor, eu não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus caminhos e viva. O Senhor não esquece sua aliança.
Hoje é um chamado à vida, um sopro do Espírito sobre a terra. As cadeias que os prendem serão quebradas, mas regime de coração duro será desfeito pela mão do Altíssimo. Com essa declaração, toda a cidade parecia hesitar. Alguns estavam tocados por aquele clamor, outros cerravam os punhos em recusa. Mas no fundo de seus corações, a semente da dúvida germinava. Entretanto, no céu, nuvens mais escuras se aglomeravam, e uma tempestade se aproximava. Era um sinal, um aviso tanto da criação quanto do Criador. Enquanto Jeremias olhava para a tempestade, sentiu a inquietante confirmação de que um novo estágio do plano soberano de Deus se aproximava. O Senhor havia preparado não apenas um julgamento, mas um aviso de grande misericórdia. Eis que enviarei um novo pacto ao meu povo, gritou Jeremias, no meio da crescente tempestade. Um coração novo, onde a minha lei será escrita. Um dia virá em que todos conhecerão o Senhor. E quando suas palavras se dissiparam no ar tempestuoso, um silêncio abjeto caiu sobre todos. A dúvida se tornara uma inquietação concretizada. O futuro se revelava como uma tela em branco. Em suas mãos estava apenas a decisão de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Nesse momento, um sentido profundo de expectativa se instalou. O plano divino estava em movimento, e com os ecos de seu chamado ressoando entre os murmúrios da multidão, Jeremias entendeu. A tormenta que se aproximava era não só destruição, mas também uma oportunidade para a transformação. Enquanto a chuva começava a cair, ele se questionou: poderia seu povo ouvir e preparar-se para o que estava por vir? A resposta de Deus poderia estar mais perto do que eles imaginavam. A salvação estava à porta, mas a decisão de abrir deveria ser deles. Enquanto o clamor de Jeremias ecoava nas ruas de Jerusalém, a tempestade se intensificava acima de suas cabeças, como se o próprio céu estivesse em reverência à voz do profeta. Os gritos e risadas que antes preenchiam o ar, agora haviam se dispersado. A atenção do povo se voltava para aquele homem solitário que ousou denunciar a apatia espiritual que os cercava. "Vede a nuvem que se aproxima!" exclamou Jeremias, gesticulando para o horizonte sombrio. Assim também a ira de Deus se aproxima, mas há uma saída, uma restauração. Se vocês se voltarem para ele, ainda há esperança. Entretanto, as palavras do profeta eram confrontadas não apenas pela incredulidade dos líderes, mas também pela tentação do medo que se apoderava dos corações dos que ouviram seu chamado. Entre as multidões, alguns começaram a hesitar, murmurando entre si, enquanto outros se afastavam, a recusa se solidificando em seus rostos. "Vocês se esquecem, ó casa de Judá! Nós somos o povo escolhido!" gritou um homem, os olhos cheios de apreensão. "O templo está entre nós. O Senhor não nos abandonará." Mas Jeremias conhecia bem a promessa de Deus, que muitas vezes se tornava um peso em seu coração. "Irmãos, vocês confiam em muros de pedra, mas não em um Deus vivo." Sua voz ressoou forte, transbordando de um ardente desejo de que o povo compreendesse. "Assim diz o Senhor, se vocês não se converterem, a cidade será desolada como o campo." Naquele instante, uma estrondosa trovoada ruiu no céu, como se a própria criação estivesse respondendo ao seu clamor. As nuvens começavam a se fundir com a escuridão, e as primeiras gotas de chuva se precipitaram, formando poças de água na lama e arrastando consigo as muitas promessas de arrependimento que pairavam no ar. E Jeremias, em meio à tempestade sombria, recordou-se de Noé, e de como, após a terça seiva, não era apenas um dilúvio que arrastava a terra, mas também uma nova aliança. "Ó povo!" clamou ele, "assim como em dias antigos, o Senhor está prestes a mover-se novamente. Um novo pacto será feito e uma nova esperança surgirá. Não temam, porque para ele ainda há um plano."
Ele sentiu uma onda de coragem, enquanto lembranças de um futuro restaurador se mesclavam com a fúria dos elementos. Era nesse exato momento que a mensagem da verdadeira transformação se tornava não apenas um farol em meio à tempestade, mas algo profundamente pessoal e profundo. O Senhor traz juízo, mas também traz misericórdia. Metade de um filho perdido é um pai esperando em amor. Enquanto a chuva caía com mais intensidade, uma visão se formou na mente de Jeremias, imagens de um novo começo e um povo redimido. Ele viu um campo fértil, onde antes havia ruínas, e uma cidade repleta de adoradores genuínos, fervendo em louvor. E nesse momento, uma nova fervorosa esperança tomou conta do profeta. "Olhem para os céus!" gritou Jeremias. "A chuva que cai é como um bálsamo para as almas sedentas, em cada gota uma promessa de restauração. O pó do vaz não será para sempre. O Senhor levantará um ramo de justiça, e todos os que olharem para ele serão salvos." Enquanto suas palavras reverberavam no espaço sagrado que preenchia a atmosfera, um novo sopro do Espírito começou a trabalhar nas mentes dos que ouviram. Corações endurecidos começaram a se abrir. As lágrimas se misturaram com a chuva, e em meio ao chamado ao arrependimento, pequenos grupos começaram a se reunir em oração. Mas entre o povo, havia também aqueles que, endurecidos em seus corações, se afastavam. "Não se deixem enganar!" gritavam algumas vozes. "Não tenham medo do que está por vir, pois o porteiro da cidade nunca se fechará e o templo nos dará proteção." Silêncio pairou quando Jeremias ergueu as mãos e o temor tomou conta da multidão. Sim, o julgamento de Deus se aproxima, mas não para vocês que se voltam para ele. O seu amor é grande para os que se arrependem, mas também é justo contra os que persistem na desobediência. O Senhor nos diz: um dia virá, onde os traidores conhecerão sua iniquidade. Enquanto um pedaço de luz atravessava as nuvens, o semblante de Jeremias ilumina-se com uma nova revelação divina. A conexão entre o presente e o futuro de Israel depende de nós. A salvação está em um verdadeiro retorno, e um novo coração será dado, um espírito novo soprado sobre nós. E quando as últimas palavras deixaram seus lábios, uma forte rajada de vento atravessou as ruas como um murmúrio sagrado, e Jeremias sentiu que havia mais por vir. O plano de Deus não estava apenas revelando um remanescente no seu presente, mas um futuro que se manifestava através da dor e do arrependimento. A tempestade rugiu em protesto, mas mesmo assim a voz de Jeremias se erguia, ecoando a promessa de que os planos de Deus sempre se cumprirão. "O que será de nós?" questionaram, o temor agora misturando-se com um novo entendimento. Nesse instante, quando a tempestade acalmou e a chuva parecia trazer um novo alicerce, um estranho silêncio desceu sobre a cidade, e Jeremias olhou ao redor. A inquietação crescente em seu espírito revelou algo ainda maior. Quando finalmente o cumprimento deste plano soberano se dará? Quais sinais irão preceder a grande transformação que o Senhor preparou? Assim, enquanto o coração de Jeremias ardia, ele sabia que o dia da restauração se aproximava, e com isso a revelação divina do Senhor estava prestes a tornar-se uma realidade. E a cada nova gota de chuva, ele aguardava com expectativa, convicto de que Deus estava na iminência de realizar algo maravilhoso e novo. Enquanto a cidade de Jerusalém recuperava o fôlego após a tempestade, o efeito da tempestade interior em Jeremias se intensificava. Ele caminhava pelas ruas encharcadas, sentindo o peso das promessas que o Senhor havia depositado em seu coração. Os sussurros do povo continuavam a ecoar em sua mente. "Quando virá o dia de nossa libertação?" questionavam com vozes entrecortadas. No entanto, Jeremias sabia que o Senhor havia preparado um caminho que muitos não compreendiam.
À medida que seus passos o guiavam em direção ao templo, ele notou um pequeno grupo reunido, aglomerado nas sombras de uma coluna, com olhares expectantes. Era uma cena comum, mas havia algo diferente no ar, como se a expectativa e o medo se entrelaçassem. Jeremias, chamaram, apontando para ele como se o reconhecessem como um portador de esperança. Fale-nos, profeta, o que nos diz o Senhor? Com um profundo suspiro, Jeremias sentiu o Espírito Santo soprar em seu interior, abrindo um novo espaço para a revelação. O Senhor diz: preparem-se, um clamor virá de longe e ele trará a necessidade de uma nova aliança. O que parecia uma calamidade, ó povo de Judá, será uma oportunidade para a grande transformação. A Babilônia invadirá, mas com ela virá o sabor da verdadeira humildade e do arrependimento. A súbita revelação fez com que os rostos se tornassem pálidos, mas a suavidade da promessa envolveu os corações. Assim como uma mulher em trabalho de parto, continuou Jeremias, vocês sentirão dores de angústia, mas no final haverá alegria. O Senhor está prestes a despojar as falsas certezas e revelar sua glória nas cinzas da desolação. À medida que Jeremias falava, ele viu, entre as multidões, rostos conhecidos, pais, filhos, antigos amigos. A dor da sua mensagem pesava em seu coração, mas ao mesmo tempo um profundo amor os conduzia. É por amor que o Senhor ensinará através da dor, exclamou ele. Porque ele não deseja a morte do ímpio, mas que se converta e viva. Ezequiel 18, 23. Depois de sua declaração, um silêncio profundo se estabeleceu. A chuva havia cessado, deixando apenas os vestígios de sua passagem, e uma nova luz surgia lentamente. Esperem, ordenou Jeremias intenso. Haverá um remanescente que ouvirá e verá. O Senhor não deixará a terra sem a sua palavra. Mas mesmo enquanto ele falava, nos confins profundos do seu ser, um eco de agonia se formava. E se eles não ouvirem? E se a dureza do coração prevalecer? O tormento o acompanhava como uma sombra. E ele sabia que a apatia persistente entre o povo poderia levar a consequências desastrosas. Nesse momento de tensão, uma figura familiar apareceu entre a multidão, o sacerdote Passur, que frequentemente se opunha a ele. Jeremias sentiu o seu olhar penetrante e desafiador. Jeremias, és um profeta de desgraças, exclamou Passur. Tu falas de dor e destruição, mas onde está a bondade do nosso Deus? Nós temos o templo entre nós. Ó Passur, respondeu Jeremias, sua voz firme, o templo é apenas um eco da presença do Senhor. Se a presença do Senhor não está conosco, que valor tem? Ele quer um templo em nossos corações. Deixem de lado suas ilusões e voltem-se totalmente para o Senhor. A multidão se agitou, um murmúrio crescente de dúvidas e ponderações. Alguns se afastaram, ainda presos à esperança de que sua adoração superficial seria suficiente para aplacar o Senhor. Outros começaram a se aproximar, atraídos pela veracidade do chamado de Jeremias. Por que não elevar as suas vozes em súplica? Clamou o profeta, os olhos ardendo com auxílio do Espírito. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva-os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Mas no fundo de sua alma, Jeremias sabia que a verdadeira mudança exigiria mais do que palavras. Seria necessária uma radical conversão do coração. E quando as primeiras lágrimas começaram a rolar, uma mistura de arrependimento e esperança surgia na multidão, uma semente sendo plantada nas mentes dos que estavam dispostos a ouvir. Assim, enquanto os olhares se entrelaçavam e o clamor da paz começou a ressoar, Jeremias percebeu uma nova onda se aproximando. Não era apenas uma tempestade exterior, mas um fenômeno interior, onde a cura poderia finalmente ser gerada através da dor. Ele sabia que esse era o começo da revelação do plano soberano de Deus.
Quando vocês ouvirem a voz do Senhor chamando através da adversidade, saibam que há conforto imediatamente depois. O Rei da Glória está se movendo, e quem em quem confia verá a manifestação da sua salvação. E enquanto o clamor crescente nascia da autenticidade do arrependimento, Jeremias virou-se para observar a cidade e sentiu um pressentimento renovado. O que será que o Senhor revelará a seguir? A queda pode não ser o fim, mas o início de algo extraordinário, uma restauração que não conhecemos ainda. Assim, com um coração ardente por um futuro que somente Deus poderia orquestrar, Jeremias aguardava a próxima fase da esperança prometida. Os planos do Senhor se desenrolavam diante dele, prontos para se manifestar em um tempo que ainda era desconhecido. Enquanto as luzes do templo começavam a se apagar ao cair da noite, um silêncio pesado descendia sobre Jerusalém. As sombras dançavam nas paredes, e o murmúrio dos habitantes se tornava um eco distante, como se o próprio céu se preparasse para ouvir as súplicas de um povo desgastado. Jeremias, em sua solidão, subiu ao alto da colina e se pôs diante do Senhor, buscando direção em meio ao cernir da dor. «Ó Senhor, clamo a ti!» exclamou ele, sua voz cortando o ar estimulado pela angústia que o cercava. «O que mais tu desejarás que eu proclame a estes corações endurecidos? Eles não veem a própria decadência e não ouvem o teu chamado desesperado. Como poderei, eu, que sou apenas homem, levar a verdade que queima em meu peito?» Então, como que respondendo à sua súplica, uma brisa suave soprou, trazendo consigo a certeza da presença do Deus vivo. A palavra do Senhor ressoou em seu interior. «Fala com clareza, Jeremias, e não temas. Eu estou com você, mesmo quando a tempestade furiosa da Babilônia se aproxima. A desolação não é o fim, mas o caminho da salvação.» Com renovada firmeza, Jeremias desceu a colina e se dirigiu novamente ao povo, cujas faces agora refletiam as primeiras sombras de compreensão. Ele os viu ali, alguns inclinando-se à dor, outros buscando combiná-la com a esperança. Assim diz o Senhor Deus: em breve farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles quebraram meu pacto, embora eu fosse um marido para eles, diz o Senhor. Jeremias 31, 31, 32. Escutem, povo de Judá. Este será um pacto diferente, onde minhas leis não estarão gravadas em tábuas de pedra, mas onde serei o Deus em seus corações. Eu serei o que erradica a dureza e introduzirei um novo espírito de amor e misericórdia. Continuou Jeremias com ardência. As palavras, embora designadas a trazer esperança, também eram um corte profundo. Ele podia ver a confusão e a tristeza se misturarem nas expressões de seu povo. Mas como? Quando? A Babilônia se aproxima e nossas iniquidades nos levarão ao exílio. Eu sei, respondeu Jeremias, identificando a possibilidade de suas dúvidas. O caminho poderá parecer sombrio, mas lembrem-se, após a noite mais escura, vem a luz do amanhecer. O exílio não será um sinal de derrota, mas o nascimento de um renascimento incomparável. Vire-se para mim de todo o coração, e eu me voltarei para vocês. Sofonias 3, 14 e 15. Esta é a verdade que vos trago, não uma mera declaração de calamidade, mas uma promessa de restauração. Entre os rostos aflitos, uma jovem mulher começou a chorar. Outros a seguiriam, suas lágrimas caindo como o orvalho da manhã. Jeremias percebeu que, embora a dor fosse intensa, esse era o princípio do novo movimento de Deus, a catalisar a revelação necessária. E à medida que o lamento se elevava aos céus, ele sentiu como se o próprio Senhor estivesse ouvindo, não como um distante juiz, mas como um pai que anseia em abraçar seus filhos perdidos. Ó Jerusalém, você cairá, mas seu levante será glorioso.
A emoção de um regresso será ainda mais doce. Eu disponho os corações em compaixão. Após a tempestade que estava por vir, uma nova era de luz se aproximava, e o profeta vislumbrou a promessa que não era só para o povo, mas para o mundo. Jeremias sabia que Deus já estava orquestrando a grande libertação. Assim, com um espírito ardente e caráter renovado, a multidão começou a se unir em oração. Os gemidos tornaram-se gritos de intercessão fervorosa e de clamor a Deus, e o ambiente se tornava denso com a presença de Deus. As lágrimas eram um símbolo da transformação que estava pela frente. Mas então, enquanto a luz de um novo amanhecer começava a brilhar por entre os primeiros raios solares, uma voz bem conhecida cortou o ar novamente. Os profetas sempre têm algo a dizer, Jeremias. Era Passur, surgindo das sombras. Mas o que se fará com os nossos pecados? Pode a fé colher os frutos de um povo que permanece em pecado? Jeremias, em meio à coletiva, busca entre os contritos, olhou nos olhos de Passur e percebeu que sua batalha estava longe de terminar. A resposta do Senhor, Passur, vai além do entendimento humano, e ao olhar para os desolados, ele já está começando sua obra. E enquanto o eco da verdade transbordava nas almas dos que estavam dispostos a ouvir, Jeremias vislumbrou uma alvorada de esperança que despontava. Deus estava trabalhando, mesmo à luz da tempestade. O plano soberano de Deus, porém, permanecia em profundidade e mistério. O que mais estaria guardado nos desígnios divinos? Quais seriam os caminhos que levariam à verdadeira restauração? Jeremias sabia que a jornada apenas começava e que futuras revelações revelariam o que até então estava oculto. Enquanto o sol começava a projetar seus primeiros raios sobre Jerusalém, uma nuvem escura pairava sobre o coração dos habitantes. Jeremias continuou a observar a multidão que se aglomerava ao seu redor, as dúvidas ainda visíveis nas feições angustiada de seu povo. Ele sabia que os tempos difíceis estavam apenas começando e a batalha espiritual sobre as almas de Judá se intensificaria. "Ah, Senhor!" exclamou ele em seu íntimo. "Quantas palavras serão necessárias para quebrar o orgulho deste povo que se afunda em iniquidade?" Diante disso, Jeremias voltou a proclamar a mensagem do Senhor, elevando sua voz com fervor. "Ouçam, assim diz o Deus Todo-Poderoso, açoitem suas almas com arrependimento. O juízo se aproxima, mas lembrem-se de que sob as cinzas da destruição uma nova vida brotará." Ezequiel 36, 26. Mesmo em meio ao desespero, Jeremias sentia que a palavra de Deus ressoava com poder e verdade. O Senhor lhe havia mostrado que a aflição e o exílio, embora devastadores, seriam parte do plano de uma redenção gloriosa. Ele sabia que não apenas o presente era sombrio, mas que o futuro ainda guardava a promessa divina. Enquanto falava, uma sensação sobre-humana tomou conta de seu coração. O Espírito do Senhor estava sobre ele, capacitando-o para não apenas ser um profeta de lamentos, mas um porta-voz de esperança. Jeremias se lembrou das promessas feitas a Abraão e a Davi, e isso o fortaleceu. "Mas escutem, povo de Judá," ele disse com fervor. "O próprio Senhor promete, e eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne." Ezequiel 36, 26. Neste momento, uma nova esperança começou a brotar entre os aflitos. Um murmúrio de reconhecimento começou a se espalhar, e muitos se voltaram para Jeremias com rostos úmidos de lágrimas, buscando um sinal da bondade e misericórdia do Senhor. Passur, diante da mudança, sentiu sua certeza vacilar, mas ainda se mantinha firme em sua incredulidade. Todo este lamento, Jeremias, o que nos garante que nossa dor não é apenas uma percepção de um Deus distante,
Que esperança encontramos se ele já nos entregou ao nosso destino? Passur desafiou, sua voz carregada de ceticismo. Ah, Passur! Jeremias respondeu, sua voz agora calma e firme. A palavra do Senhor é verdadeira e eterna, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Mesmo em sua ira, ele nunca abandonou seu povo. A ira do Senhor se voltará para a sua misericórdia, e a desolação se transformará na restauração. Nesse momento, Jeremias viu aqueles cujos corações estavam abertos serem tocados pela verdade. As vozes de lamento começaram a se transformar em cânticos de alegria à medida que a compreensão do plano soberano de Deus brotava entre eles. Mas, ainda assim, uma sombra de incerteza pairava no ar. O profeta permaneceu atento. O eco de um chamado divino prenunciava que algo maior estava por vir, algo que uniria os destinos de todas as nações sob um mesmo propósito. Enquanto a multidão começava a cantar em um tom crescente, Jeremias ergueu suas mãos ao céu. Ó Senhor, que entregas prepararás para nós? Uma nova aliança está prestes a ser revelada. Mostra-nos a tua glória e a tua verdade. E na intensidade de seu clamor, uma nova visão tomou forma em sua mente. Ele viu o dia em que um novo rei viria, não para condenar, mas para salvar. E conforme a revelação começava a se desenhar, a expectativa em seu coração crescendo à medida que ele percebia. Haviam dias em que o dilúvio do entendimento viria sobre o povo, através de um servo que derramaria seu amor e sangue por muitos. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar com uma grande revelação. Que transformações o Senhor estava prestes a trazer por meio dessa nova aliança? Quando a espera se tornaria impulso na vida do povo, Jeremias sentia que as respostas estavam cada vez mais próximas e que a verdadeira restauração do povo de Israel estava em ação, mesmo em meio ao cernir da tempestade. Assim, enquanto o som da adoração subia e as nuvens escuras pareciam dissipar-se com a luz da esperança, Jeremias sabia que a jornada ainda não terminara. O céu estava prestes a se abrir e o futuro do seu povo, tão aguardado, começaria a despontar no horizonte. Enquanto os hinos surgiam de corações renovados, um silêncio inusitado tomou conta da cidade de Jerusalém. As vozes, antes hesitantes, agora ressoavam com um fervor quase celestial. Mas em meio à alegria, uma inquietação sibilava nas sombras. O profeta sentia que a tempestade ainda não havia se dissipado. Jeremias! Uma voz profunda cortou o ar, vinda de um lugar obscuro, onde a corrupção se escondia como um lobo disfarçado de ovelha. Era Passur, seu manipulador opositor. Acha que pode enganar este povo? Onde está o livramento que prometeu? Olhe ao seu redor. O exílio se aproxima e a iniquidade parece ter domínio. Você fala de esperança, mas a realidade se desenrola cruelmente diante de nossos olhos. Jeremias, com a determinação de um emissário enviado pelo pai, viu a dúvida devorando-os novamente como uma praga. Passur, a verdade de Deus não se cala. Sua dureza de coração levará você a perder a esperança que um dia poderia encontrar. Ouça a palavra do Senhor. Eis que eu trarei mal sobre este povo. Eles serão levados cativos. Jeremias 22, 25. Mas também lhe digo, quando se voltarem para mim de todo o coração, eu escutarei. Suas palavras ecoaram como trovão, mas também como o sussurrar de uma brisa suave de misericórdia. O povo se contorceu diante da iminente desgraça, a angústia crescendo à medida que entendiam que o caminho à frente não era de fácil travessia. Naquele momento de tensão, o Senhor fez com que viesse à mente de Jeremias uma lembrança de tempos antigos.
Ah, como o seu povo se esqueceu de Mical, que se levantou contra os seus inimigos. Deus trabalhou através de sua fé. Assim como ele, que confiou em suas promessas, virão dias em que a nova aliança será manifestada, exclamou Jeremias, sua voz se elevando. A palavra do Senhor nos diz que não é pelo poder nem pela força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. As palavras de Jeremias atingiram o núcleo do espírito do povo. Começaram a perguntar-se novamente: quem é esse que trará a libertação? Será um guerreiro, um profeta maior que Jeremias? A inquietação reverberava por entre eles, um eco de esperança e medo ao mesmo tempo. Então, uma nuvem mais densa, carregada de umidade ameaçadora, formou-se sobre Jerusalém. Eis que o Senhor falará novamente, Jeremias declarou agora com mais ousadia. Ele me mostrou que da cinza brotará o renovo, uma raiz que dará frutos. A multidão finalmente começou a compreender que mesmo na mais profunda desolação, Deus jamais os abandonaria completamente. A revelação de um futuro glorioso se tornava palpável, enquanto Jeremias continuava a pregar. A rã da verdade se levantará, não apenas para Judá, mas para todas as nações. Nos lábios de Jeremias, as palavras do profeta Ezequiel reverberaram. E porei entre eles um só pastor, e ele lhes pastoreará. Será o meu servo Davi. Ele lhes pastoreará e será seu príncipe para sempre. Ezequiel 37:24. Com cada palavra, um novo ânimo se erguia entre eles, uma chama de libertação. Mas em meio a essa esperança crescente, Passur, ainda consumido pela incredulidade, declarou em desespero: e se a redenção não chegar? E se as promessas de Deus se tornarem ilusões? Seu grito foi seguido por murmúrios de assentimento, temendo que os dias escuros fossem irreversíveis. Sacuda a incerteza de seu coração, Passur, retrucou Jeremias com fervor. O Deus de Abrão, Isaque e Jacó não é homem para que minta. Sua palavra não falha. Com isso, uma brisa suave passou como uma tocha, trazendo um sinal de que algo majestosamente transformador estava a caminho, ainda invisível, mas palpável na fé dos corações aflitos. Um novo amanhecer se aproximava, e havia promessas que ultrapassavam as próprias limitações humanas. À medida que a tarde se aproximava, uma nova visão inundou o entendimento de Jeremias. Eu vejo o dia em que não haverá mais choro, nem dor, ele proclamou, com os olhos fixos no horizonte. Nesse instante, soube que o plano soberano de Deus estava se preparando para culminar em algo sem igual, mas ainda mantinha os mistérios que ele guardava para aqueles que o buscavam com sinceridade. Que nova aliança Deus estava prestes a estabelecer? O que a criação aguardava ansiosamente na revelação do poder divino? Jeremias sentiu que a resposta estava prestes a ser acompanhada por eventos sobrenaturais, que agiriam poderosamente na vida do seu povo e além. E assim, o ciclo de adoração e expectativa se reiniciava, com cada alma atenta ao chamado do Senhor, enquanto a mensagem de esperança e redenção continuava a ecoar pelas ruas de Jerusalém. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, uma luz avermelhada lançava sombras longas sobre as ruas de Jerusalém, e os murmúrios da multidão se aquietavam lentamente. O povo estava assombrado pelas profecias de Jeremias e pela turbulência do espírito que agora habitava a cidade. Em cada coração pulsava uma questão crucial. Há esperança para nós. Jeremias sentia a tensão no ar, um entrelaçar de ceticismo e expectativa. Ele sabia que as palavras que pronunciara não eram apenas proclamações de juízo, mas também de misericórdia e promessa. Assim diz o Senhor, ele bradou, com a certeza de que mesmo as trevas diante da cidade não podiam apagar a luz da verdade que estava prestes a se manifestar.
Com o movimento da multidão ainda vibrando em seu interior, o profeta voltou a se retirar para a solidão de um lugar elevado. Ali, contemplando o vasto panorama de Jerusalém, Jeremias orou, sua alma clamando por esclarecimento. Ó Senhor, revela-me o que está por vir. O que mais farás por teu povo aflito? Pediu com fervor, o clamor de seu coração ecoando nas paredes da desolação. E foi na quietude da noite que o Senhor respondeu. Uma visão tomou conta de Jeremias, crescendo em clareza e profundidade. Ele via as pessoas sentadas nas ruas, quebrantadas, mas não sem esperança. Uma luz irradiava de um lugar ainda não visível, uma luz que prometia libertação e renovação. Eis que em breve farei algo novo, ecoou a voz de Deus em seu espírito, despertando um fervor que queimava como fogo. Jeremias se levantou, a visão renovadora pulsando em seu peito. Ele percebeu que a nova aliança não seria apenas um pacto de palavras, mas uma transformação do interior. Com fervor renovado, ele desceu novamente ao povo, sabendo que as promessas de Deus estavam prestes a ganhar vida. Ó homens e mulheres de Judá, começou ele, sua voz agora reverberando com um ardor que todos podiam sentir. O Senhor está a ponto de fazer algo extraordinário. Ele não apenas os trará de volta do exílio, mas irá implantar um novo espírito em vocês. Ele lhes dará um coração de carne e tirará seus corações de pedra. Ezequiel 36, 26. As palavras de Jeremias penetraram as almas dos ouvintes, e eles começaram a olhar uns para os outros com um vislumbre de esperança nos olhos. Entre eles, uma mulher idosa ergueu sua voz, saudando as promessas de Deus com lágrimas alegres. Quando será isso, Jeremias? Temos esperado por tanto tempo, e já está próximo, declarou ele, a confiança em sua voz brilhando como a luz das estrelas sobre Jerusalém. O Senhor está preparando o caminho para a redenção. Um novo rei está por vir, avaliando os corações, e aqueles que se voltarem para ele encontrarão um futuro que nunca imaginaram. Mas enquanto a multidão se animava, Passur, o sacerdote, disse: E se tudo isso não passar de um devaneio? Como podem confiar em um futuro desconhecido enquanto o cativeiro se aproxima? Sua dúvida pairava sobre eles como uma sombra, e já era conhecida do profeta. Jeremias voltou-se para ele, firme em seu propósito. Passur, o Senhor não é homem para que minta, e as suas promessas transcendem as calamidades atuais. A aliança que se aproxima será plena de vida. No último dia, o Senhor derramará seu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Vocês não podem perder essa oportunidade de se voltarem para aquele que os deseja com ardência. O tumulto interno começou a se desfazer, e a juventude entre os ouvintes fez com que um desejo crescesse em seus corações. Um jovem levantou-se, sua voz tremendo de emoção. Diga-nos o que devemos fazer, Jeremias, para que possamos ser parte desse novo começo. Eis a resposta do céu, exclamou Jeremias, com os olhos brilhando de excitação. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor e entreguem suas vidas a Ele de todo o coração. Se fizerem isso, Ele não apenas ouvirá suas súplicas, mas virá e habitará entre vocês, e será o seu Deus, e vocês serão o seu povo. A chuva começou a cair novamente, mas desta vez não como um sinal de juízo, mas como uma bênção alegre sobre Jerusalém. As gotas transformavam-se em um símbolo de purificação, e o espírito de arrependimento gerou uma onda de lágrimas de alegria, misturadas à chuva. Os rostos estavam iluminados pela esperança da redenção iminente, e o apelo de Jeremias reverberava no coração de cada um. Enquanto o clamor pela libertação se intensificava, Jeremias percebeu que havia iniciado algo sob a direção divina. O futuro estava claro, mas a jornada continuava a ser um mistério em suas mãos. Ele ainda sentia a inquietação. O que mais o Senhor revelaria? Quais caminhos o levariam a completar a obra que ele havia começado?
Confiando na visão que tinha recebido, Jeremias se preparou para o que estava por vir, ciente de que as verdades de Deus estavam apenas começando a se manifestar. O plano soberano de Deus estava em movimento e a restauração do povo estava se aproximando. Portanto, uma pergunta ressoou em seu coração. Quem seria esse novo rei que viriam conhecer e adorar? O eco da dúvida não se dissipava, mas a certeza da promessa ardia nele. Ele sabia que o tempo de revelação não estava distante e que o clamor pela vinda do novo pacto iluminava o caminho diante dele.